dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 22 de março. Vamos de destaques. O Banco Central decide hoje se mantém a Selic a 13,75%. O governo pressiona pela redução. Brasil abre investigação contra a China, Colômbia e Peru por suposta prática de dumping em exportações de chaves. China e Rússia reforçam aliança contra potências ocidentais. E hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água, data criada para lembrar e celebrar a importância da principal fonte da vida. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Entre inflação e crise de crédito, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje e pode manter a taxa básica de juros na economia estável. Apesar disso, o mercado aguarda uma possível sinalização de cortes futuros de juros. Vamos conferir. A reunião do Copom acontece em meio a tensões no sistema financeiro global, com a quebra de bancos nos Estados Unidos, além da forte crise com o Credit Suisse, que foi comprado pelo grupo suíço UBS. Em meio a turbulências no sistema bancário global, a aposta é que o Banco Central mantenha a Selic em 13,75% ao ano nesta quarta. Além da crise bancária, o encontro do Copom ocorre novamente diante da pressão por parte do governo federal para que a taxa Selic, responsável por conter a inflação, comece a baixar. No mercado financeiro, a avaliação é de que os juros altos estão gerando problemas de liquidez nas instituições financeiras. O risco de que a crise se espalhe pelo mundo gerou uma discussão sobre os recentes aumentos nas taxas de juros. Esse é o maior patamar desde novembro de 2016, ou seja, em pouco mais de 6 anos. Se confirmada, essa será a quinta manutenção da taxa Selic neste nível. A decisão deve ser anunciada no início da noite de hoje. A ansiedade é também sobre as indicações que o Banco Central dará sobre os próximos passos da taxa básica de juros. Ou seja, se haverá uma sinalização do comitê que vai poder cortar a taxa Selic nos próximos meses. E o governo adiou mais uma vez a decisão sobre a nova regra para substituir o teto de gastos. O presidente Lula disse que a apresentação só deverá acontecer depois que ele voltar da China. A comitiva presidencial vai embarcar no próximo domingo. Vamos conferir na reportagem especial da Jaqueline Fonseca. O presidente Lula disse que é preciso discutir o assunto um pouco mais e não é necessário ter pressa. Afirmou ainda que seria estranho apresentar a proposta e sair do país. As declarações foram feitas nesta terça-feira em entrevista à TV 247. Hoje, em seminário do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o teto de gastos e disse que o novo conjunto de regras fiscais, que ainda será formalmente apresentado, vai garantir direitos da população sem promover descontrole inflacionário. Nós podemos substituir por uma regra mais inteligente, mais flexível, uma regra que conduza o país para o desenvolvimento sem nenhum risco no que diz respeito a descontrole inflacionário, descontrole de trajetória de dívida, nada disso. O Brasil não precisa viver isso, mas que, ao mesmo tempo, descortine um horizonte que nos permita tratar com mais dignidade o cidadão brasileiro. Haddad também afirmou que a aprovação da nova regra fiscal junto com a reforma tributária garantirá desenvolvimento social e crescimento econômico. O que nós queremos achar, e não é uma tarefa simples, é a linha fina que permita ao governo honrar os seus compromissos de campanha, e, simultaneamente, oferecer ao Estado brasileiro, e não ao governo, mas ao Estado brasileiro, uma base fiscal sustentável para responder aos direitos sociais que estão previstos na Constituição. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e depois com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para buscar apoio para a tramitação e aprovação das novas regras fiscais.
Um rascunho do que será a nova regra fiscal do país foi apresentado ao presidente Lula na última sexta-feira e não houve divulgação sobre o assunto. O texto ainda está sendo aperfeiçoado, portanto, não se sabe exatamente qual será o conteúdo da proposta que será apresentada pelo governo. A nova regra fiscal deverá substituir o teto de gastos para dar previsibilidade às contas públicas e controlar os gastos do governo. Mas enquanto o governo federal não apresenta o texto definitivo, parlamentares na Câmara dos Deputados se articulam para protagonizar a autoria da nova regra fiscal do país. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou uma nova proposta de regra fiscal, baseada no controle da dívida pública. O deputado explicou que o texto é uma contribuição antecipada ao debate da nova regra, que será sugerida pelo governo federal. E o governo brasileiro abriu uma investigação contra a China, a Colômbia e o Peru por suspeita de dumping nas exportações de chaves para o país. A prática consiste em vender produtos com preços abaixo do custo. O procedimento foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. O dumping é uma prática comercial que consiste na venda de produtos a preços menores que o custo. E com o produto importado chegando ao país com um valor abaixo de mercado, há possibilidade de danos à indústria nacional. A investigação foi aberta pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vai apurar a prática na compra e venda de chaves de latão sem segredo, dos tipos Yale e Tetra, com ou sem resina plástica na cabeça. O produto veio da China, da Colômbia e do Peru. De acordo com a investigação, o Departamento de Defesa Comercial analisou provas da prática de dumping entre abril de 2021 e março de 2022. Agora, exportadores, importadores e produtores domésticos receberão um questionário que deverá ser preenchido em até 30 dias com informações exigidas pela investigação. As empresas investigadas também têm direito de solicitar audiências de defesa. Caso a prática de dumping seja confirmada, o governo pode determinar a aplicação de medidas compensatórias, como a cobrança de tarifas. A Advocacia Geral da União liberou a cobrança de 29 bilhões e 100 milhões de reais em multas ambientais aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O advogado-geral da União, Jorge Messias, aprovou 2 pareceres que garantem que as penalidades poderão continuar sendo cobradas. Despacho da gestão anterior do IBAMA, presidida então por Eduardo Bin, isentava o pagamento de multas por infrações ambientais. O Ministério Público Federal chegou a instaurar uma investigação para apurar a legalidade da decisão. De acordo com a AGU, os documentos foram elaborados para encerrar uma controvérsia que surgiu após despachos elaborados por Eduardo Bin, presidente do IBAMA, que entendia que as penalidades seriam inválidas e, consequentemente, estariam prescritas nos casos em que os infratores foram notificados para a apresentação de alegações finais no processo administrativo por meio de edital. Começa hoje em São Paulo a vacinação contra a Mpox. A princípio, as doses serão aplicadas em adultos que têm maior risco de desenvolver a doença nas formas graves, em quem teve contato ou em quem tem maior risco de exposição ao vírus. Ao todo, estão disponíveis 1.375 doses da vacina contra a Mpox, que antes era chamada de varíola dos macacos. A aplicação acontecerá em 17 serviços de atenção especializada, os SAIS. O público-alvo será os adultos com mais risco de desenvolver a doença nas formas graves. Serão imunizadas tanto pessoas que tiveram exposição ao vírus, quanto as que não tiveram diagnóstico da doença, mas fazem parte do grupo de risco. A vacina não deve ser aplicada junto com outros imunizantes. No caso de quem teve pré-exposição ao vírus, receberão as doses pessoas portadoras de HIV que apresentem contagem de linfócitos inferior a 200 células nos últimos 6 meses. Essa condição deixa o sistema imune menos capaz de combater determinadas infecções. De acordo com o Ministério da Saúde, esse público representa atualmente cerca de 16 mil pessoas em todo o país. Profissionais de laboratórios que trabalham diretamente com o vírus da monkeypox,
No caso da vacinação pós-exposição ao vírus, receberão as doses pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox. E olha só, na zona norte do Rio de Janeiro, em Brás de Pina, um ônibus da linha 905 Bom Sucesso Irajá foi atingido por tiros na noite dessa terça-feira, por volta das 11 horas. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas e uma delas, baleada, foi internada. Criminosos de facções rivais teriam trocado tiros e o ônibus acabou atingido por pelo menos 6 disparos no para-brisa. Segundo testemunhas, um dos bandidos buscou abrigo atrás da porta do coletivo. Apavorados, os passageiros se jogaram no chão para se proteger, mas uma jovem de 26 anos acabou atingida por um dos disparos na costela. Um passageiro e um motorista foram feridos pelos estilhaços dos vidros. Depois do ataque, o condutor dirigiu até um posto de combustíveis, onde conseguiu ajuda. E antes do intervalo, vamos trazer a previsão do tempo para essa quarta-feira. Os temporais não têm previsão de trégua nas regiões norte e nordeste. Os acumulados de chuva têm sido altos em muitas capitais. Na região da Ceilândia, no Distrito Federal, por exemplo, um motociclista foi arrastado pela água durante a tempestade que caiu na tarde de ontem. As imagens gravadas por um morador mostram que o motociclista chegou a acenar enquanto era levado pela correnteza. Vamos agora conferir então como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Brasília, no Distrito Federal. A quarta-feira será de calor com chuvas rápidas durante o dia e a noite. A máxima chega aos 26 graus. Vamos agora conferir na região nordeste do país, em Recife, no Pernambuco. O dia por lá será de calor com céu nublado, então a chuva pode cair a qualquer hora. A máxima chega aos 28 graus. Para finalizar, vamos juntos conferir como está o céu aqui na região central de São Paulo. Olha só, não tem nenhuma nuvem, o céu está azulzinho e isso significa que o dia será de sol. Sol e muito calor, mas não tem previsão de chuva. A máxima chega aos 30 graus. Veja a seguir. China e Rússia reforçam a aliança contra potências ocidentais. E hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. A data foi criada para lembrar e celebrar a importância da principal fonte da vida. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. O presidente chinês Xi Jinping e o líder russo Vladimir Putin se encontraram em Moscou e reforçaram a aliança contra as potências ocidentais. Na ocasião, Putin disse que as propostas chinesas podem ser usadas como base para um acordo de paz na Ucrânia, mas que o Ocidente e Kiev ainda não estão prontos para elas. Vamos conferir. Assinamos uma declaração que reforça nossa associação estratégica e nossas relações que entram em uma nova era, declarou o presidente chinês Xi Jinping após se reunir em Moscou com seu colega russo Vladimir Putin. Após o encontro, Putin expressou um apoio tímido às propostas chinesas para encontrar uma solução negociada ao conflito na Ucrânia. O presidente russo criticou os países ocidentais e a Ucrânia pela falta de uma resposta de Kiev a essas propostas, que incluem um apelo ao diálogo e respeito à soberania territorial de todos os países. Mas analistas consideram difícil que a China consiga o fim das hostilidades na Ucrânia. Em resposta aos questionamentos apresentados por Moscou e Pequim, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos não acreditam que a China possa ser considerada razoavelmente imparcial de forma alguma. Trata-se da crítica mais direta de Washington aos esforços de Pequim para acabar com o conflito. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou uma ajuda bilionária à Ucrânia de mais de 15 bilhões de dólares. O objetivo é contribuir para a recuperação econômica do país. Esse valor equivale a 82 bilhões de reais.
O plano permitiria sustentar a recuperação econômica gradual enquanto são criadas as condições para um crescimento no longo prazo, em um contexto de reconstrução após o conflito e com um mapa para adesão à União Europeia, destacou o FMI em nota. O acordo será apresentado nas próximas semanas à diretoria do FMI para sua validação definitiva. A invasão russa da Ucrânia continua tendo um efeito devastador na economia. O PIB caiu 30% em 2022. Grande parte do setor industrial foi devastado e a pobreza disparou. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, elogiou em um comunicado o acordo do FMI com a Ucrânia. As autoridades russas abriram um processo criminal contra Oleg Orlov, co-presidente da ONG Memorial, organização vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Orlov é acusado de ter desacreditado o exército, ou seja, de ter falado mal sobre o exército russo. A polícia russa realizou buscas nos escritórios da ONG Memorial em Moscou. Também houve buscas nas casas de pelo menos 9 pessoas, incluindo Oleg Orlov, co-presidente da ONG. Em uma mensagem publicada no Telegram, a Memorial informou que Orlov está sendo processado por atividades públicas destinadas a desacreditar as Forças Armadas russas. Essa acusação é apoiada por um artigo do Código Penal usado contra os críticos do conflito na Ucrânia. Se Orlov for condenado, pode enfrentar uma pena de prisão severa. Essas medidas ocorrem após a abertura, no início de março, de uma investigação contra a Memorial por reabilitação do nazismo, segundo o grupo. Fundada em 1989, a Memorial documenta os crimes da antiga União Soviética há mais de 3 décadas, com base em arquivos e exposições, pressionando o Estado a reconhecer sua responsabilidade. Uma das ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz em 2022, a organização foi proibida na Rússia. Pelo menos 12 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 6,5 atingir áreas do Paquistão e do Afeganistão. Pessoas tiveram de deixar às pressas muitos prédios da capital Islamabad após um forte terremoto atingir o Paquistão nesta terça-feira. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor alcançou magnitude 6,5 e também foi sentido com intensidade no Afeganistão. O sismo teve a duração aproximada de 30 segundos. Em Cabul, capital afegã, muitas pessoas preferiram dormir nas ruas por temer a queda de edifícios. Autoridades do país confirmaram mortes em decorrência do fenômeno. Sobre as tendas, eu tinha tendas em casa. Guardei em casa porque precisamos delas quando vamos com amigos para piqueniques. Hoje, elas têm outra serventia. Uma família é minha, as outras 2 são famílias vizinhas. Eles vieram para cá e estão confortáveis. Foi um terremoto muito forte e o povo saiu de casa. Todos ficaram horrorizados e com medo. Todos estavam com medo de algo parecido com o terremoto na Turquia. Não imaginávamos um tremor agora em Cabul. As pessoas ficaram com muito medo. O epicentro do terremoto desta terça se localizou no nordeste afegão, perto da cidade de Jurm, na fronteira com Paquistão e Tadiquistão, a uma profundidade de mais de 187 quilômetros. A área fica na região montanhosa do Hindu Kush, que se encontra na confluência das placas tectônicas eurasiática e indiana. Em 22 de junho de 2022, mais de 1.000 pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram sem casa após um tremor de magnitude 5,9. O sismo, que afetou a província afegã de Paktika, foi o mais letal em 25 anos. A vida na Terra só é possível graças à água. O corpo humano, por exemplo, necessita do líquido para diversas funções vitais, como manter a temperatura. Mas apesar de parecer tão abundante no nosso dia a dia, apenas 0,77% da água que existe no planeta está disponível para o consumo das pessoas. Para lembrar a importância dela nas nossas vidas, o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Vamos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. A maior fonte da vida é também um recurso ameaçado. O crescimento populacional e a crescente demanda dos setores agrícola e da indústria são alguns dos fatores de risco para uma possível crise hídrica. Isso sem falar no aquecimento global. E o problema vai além. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que o país desperdiça pelo menos 39% de toda a água potável. O que quer dizer que todo esse montante não chega ao seu destino final.
Aqui em São Paulo, a Sabesp, que abastece grande parte dos municípios do estado, diz que segue todos os protocolos necessários para reduzir os números do desperdício. A água é um recurso natural, muitas pessoas tendem a achar que a água até é um recurso infinito, mas ela não é infinito. A água é um recurso que pode acabar, talvez por mudanças climáticas, com secas prolongadas, mas também com o mau uso da água. O gerente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo nos mostrou como é feito o tratamento da água nessa unidade que abastece as regiões sul e oeste da capital paulista. Aqui é a chegada da água bruta, então aqui ela recebe o produto coagulante, que é a primeira etapa do processo de tratamento. Daqui ela segue para os floculadores e decantadores. Que ficam ali, é isso? Isso, que ficam... Eles são distribuídos igualmente dos dois lados da estação. Então eu tenho 4 decantadores de um lado e 4 decantadores do outro. E 16 filtros de cada lado da estação. Aqui nós temos os tanques onde são estocados os produtos químicos utilizados. Então nesse caso aqui são os coagulantes. Lá naquele prédio eu tenho o cloro e o ácido fluorsilícico, que ele é adicionado na água para prevenção de cárie dentária. Depois da decantação, a água passa pela filtração e segue para a correção de cloro e pH. Lá ao fundo nós temos reservatórios de água tratada, que depois será distribuída para as residências. Apesar de toda a tecnologia existente para o tratamento da água, é preciso conservá-la. Neste Dia Mundial da Água, a lição que fica é o respeito ao recurso, que não pode ser poluído ou desperdiçado. Um aprendizado que vale para todos, inclusive aos pequenos. As crianças precisam estar sempre conscientizadas, porque as crianças serão o nosso futuro e elas vão ser os adultos de amanhã, elas vão ter essa consciência para proteger esse recurso tão fundamental para a vida. E tá dado o recado. Essa edição vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!